Glória a Deus, aleluia. Papai já me pegou aqui. Você sabe que tem um bordão, né? O papai pegou. Isso é meu e do pastor Walter Roveri. Vamos até fazer uma camiseta, né, pastor Walter? E eu quero começar te pedindo para fazer isso. Olha para essa pessoa do seu lado e diz assim: o papai vai te pegar. Ele sempre pega. Eu quero honrar a vida da minha esposa. 2 dias antes de vir para cá, ela ficou doentinha. Queria estar aqui. E é só por causa do amor insistente de Jesus através da vida dela que eu estou aqui. Então eu queria que você batesse uma salva de palmas para a vida da Cat. Queria honrar a vida do meu pai e da minha mãe, que, para me deixar mais nervoso, avisaram que estão assistindo, então, que o Senhor me livre de qualquer heresia. Pai Davi, mãe Priscila, pais especiais para um filho que foi muito problemático. Hoje está dando menos trabalho, mas ainda arrepia. Agradecer a vida, porque aqui também a gente ganhou uma família muito gigantesca. Eu não ousaria falar o nome de todos, mas a família Roveri sempre nos recebe. E eu cheguei atrasado sexta-feira, o Joaquim foi me buscar no aeroporto, Joaquim da Aninha. E, gente, não dá para ficar mais de um dia na casa da Aninha, que senão eu vou explodir. Né? A gente come demais na casa dela. Então, glória a Deus pela vida de vocês. Vive a minha irmã, tia Lu, pastor Walter. Gente, aquele cantinho da Alvarenga, quando você vai lá, é a unção do UFC. O papai passa rasteira, assim. É lindo demais. A última vez que eu estive aqui foi adorando o nome do Senhor na saída do encontro com Deus para homens. Tem alguém aí? E de lá para cá, muitas coisas a gente tem vivido na presença do Senhor. Uma palavra foi liberada que a gente viveria um tempo novo. Mas para falar desse novo tempo, eu quero voltar no outro tempo também. Porque tudo na presença do Senhor tem uma história, tem um processo, e esse processo precisa ser respeitado. Para dar base ao meu testemunho, eu queria que você, se pudesse, abrisse Salmos 40. Para ganhar tempo aqui, eu vou lendo, tá, gente? Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Se eu os quiser anunciar e deles falar, são mais do que se podem contar. Não precisava falar mais nada, né, gente? E logo depois de ler essa palavra que sempre mexe comigo, eu quero honrar a vida do apóstolo Joel e da pastora Sandra. Pensa num casal que gosta de problema, né? Eles investem em umas coisas exóticas assim. Né? O pastor Alex, pastor Fi, os pastores dessa igreja. Mandar um beijo para os meus pastores lá de Itajaí também, pastor Amós, pastora Cris, que estão nos recebendo lá na Palavra de Vida em Itajaí. Mas o fato é que, desde muito pequeno, assim como essas crianças, eu fui direcionado à casa do Senhor. Mamãe levava a gente para a igreja. E o tempo foi passando, eu participei de tudo que a criança participa. Participei dos cultinhos da nossa época. Na nossa época, a tia do cultinho batia na gente, educava. Né? Eu passei para os adolescentes, passei para os jovens. Mas a verdade é que eu me envolvi com as coisas da igreja, mas eu não levava Jesus tão a sério. Para mim, Jesus era aquilo, era o que eu fazia. Eram as oportunidades que a igreja dava. E o tempo foi passando, quando a gente se envolve com as coisas da igreja, com as atividades, mas não se envolve com Cristo, o nosso coração fica um espaço. Ele fica oco, ele fica opaco. E esse espaço é do tamanho de Deus, ninguém pode completar. Mas o inimigo, ele lança seus artifícios. E mesmo dentro da igreja, cantando, mas não adorando, pregando, mas não vivendo, o inimigo plantou uma sementinha de mentira no meu coração. E hoje, conhecendo
o poder que a mentira tem de destruir uma vida, eu vou te falar que eu lutei muito tempo. Que se ele é o pai da mentira, eu lutei muito tempo com a mentira para me tornar um filho dela. E a mentira levou muito da minha vida. E através da minha vida, eu quero profetizar já que a mentira não vai levar nada da sua. E muitas vezes a mentira não é só a que nós falamos, embora as minhas eram terríveis. Mentiras que me fizeram viver um folclore, porque o problema da mentira é que, quando ela é dita muitas vezes, nós estamos tão envolvidos que nós passamos a acreditar que estamos vivendo uma verdade. E só há uma verdade, e a verdade é Jesus. Então, passando por tudo isso e vivendo uma vida de mentira, de engano, vendo Satanás tomar lugares do meu coração que eram para Deus, e quando você não se envolve com Jesus, você também não tem acesso aos amigos de Deus. Mas quando você se envolve com as coisas do inferno, você se vende, você se corrompe, Satanás cuida de mandar as pessoas certas usadas por ele, para te convencer que você está vivendo uma verdade. É muito perigoso, e é muito fácil passar uma vida na igreja. Você pode nascer na igreja, crescer na igreja, casar na igreja, envelhecer na igreja, morrer na igreja, ser velado na igreja e ir para o inferno. Porque sem se envolver com Deus, nada muda na nossa história. O que você faz não vai mudar a sua história, mas aquilo que você carrega, se você carregar a glória de Deus, a partir do momento que você entrega o seu coração, pois eu vou te dar um conselho que me deram na época e eu não ouvi: antes de entregar o seu serviço, entregue o seu coração, porque daí a glória do Senhor vai ser revelada através daquilo que você faz. Vou falar de novo, porque se você entender isso, você vai explodir aí. Antes de entregar o seu serviço, entregue o seu coração. Porque daí a glória de Deus vai ser estabelecida através da sua vida. E através da sua vida e dos seus serviços, histórias vão ser transformadas. O Senhor quer mudar histórias através de você. E essa vida de desonra me fez conhecer a mentira de um jeito que ela me corrompeu. E eu comecei a trabalhar com meu pai. E desde muito novo eu desonrava o meu pai. E fica aqui um conselho para você que é jovem, adolescente. Eu queria provar que eu era melhor que meu pai. Meu pai é um corretor de imóveis, muito conceituado na cidade, um homem justo, paizão, sabe? E o futebol não tinha dado certo para mim, vocês sabem porque Deus sabe do futuro, olha o meu tamanho. Pastora Sandra, eu tenho medo dela, porque sempre que ela me vê eu estou 1 quilo mais gordo, gente. E o fato é que a mentira foi me afastando do meu pai. E eu fui perdendo o que é mais importante para um filho: ser amigo do seu pai. A mentira pode te afastar do seu pai natural e com certeza vai te afastar de Jesus. As coisas de Deus não são brincadeira. E vivendo no meio disso, eu lembro que as pessoas faziam algumas perguntas para algumas pessoas que a gente assistia na internet. Com certeza você já ouviu essa pergunta: qual é o lugar pior? Qual o pior lugar para se estar? Qual o pior lugar para se viver? E todos respondem que o pior lugar é onde Jesus ainda não é conhecido. E hoje, vivendo tudo isso que eu vivi, através do amor de Cristo, dos pais que nos adotaram, do amor da minha esposa, eu vou te dizer que olhar para um lugar que ainda não conhece Jesus, quando a gente é apaixonado por Ele, se torna o quê? Uma oportunidade de proclamar as boas novas. É a gente encher a nossa mochila de coisas: eu vou para lá, porque lá eu posso cumprir o ID. O pior lugar, na verdade, é no coração que conhece a Cristo e o rejeita. O pior lugar para se viver é dentro de um coração que se corrompe e conhece Jesus. Esse lugar entristece a Cristo. E foi exatamente nesse coração aqui que muitas vezes Jesus se entristeceu. Mas o amor dele, queridos, é transformador. Então a Kathleen entra na minha vida e ela acaba melhorando um pouquinho a situação com meu pai. A Kathleen é uma mulher maravilhosa, linda.
Eu fui o primeiro namorado dela, porque ela orou pouco. E Deus teve muita misericórdia de mim. O tempo foi passando e a Kathleen é tão incrível que ninguém tinha acesso ao cartão de crédito do meu pai, ela tinha senha. E hoje se cumpre isso na minha vida, que eu não tenho e ela tem. Mulheres, vocês não sabem o poder que vocês têm. Então a Kathleen, ela começa a viver todo esse período. E mesmo assim eu continuava desonrando o meu pai. Comecei a mentir para tirar vantagens, para ganhar dinheiro. Sabe aquele pontinho que se transforma em vírgula? Aquela maneira sorrateira de dizer, está tudo bem, isso é normal. Na vida de um filho de Deus, nada é normal. As coisas erradas não podem estar no nosso coração. Ainda que tudo diga não e você não vai vencer naquela área, você tem que ser a contramão do que o sistema manda. Porque o Senhor te chamou para carregar a glória onde você foi plantado. Na igreja nós entregamos o nosso louvor, a nossa adoração, o resultado do nosso culto semanal. Mas vestir vestimentas de santo na igreja como eu fazia, uma réplica perfeita, sabe aquela de R$30? Que parecia, mas não era, os olhos alcançavam, era lindo, mas na verdade um sepulcro caiado, bonitinho por fora, adornado, não tão redondinho ainda, mas podre por dentro. E o tempo passou, a mentira foi corrompendo, eu conheci a cocaína. E eu me envolvi com a cocaína da mesma maneira que eu me envolvi com a mentira. E eu não só me envolvi com a cocaína, mas eu mentia sobre a cocaína para minha esposa. E isso só foi vencido o dia que eu sentei do lado dela e confessei esse pecado. Tem coisas que você só vai vencer quando você sentar do lado das pessoas que você ama. Rasgar o teu coração e confiar que o Senhor vai restaurar tudo. Aquele que confessa alcança misericórdia. Eu perdi muito tempo com o meu pai e um dia o meu telefone tocou 10 e pouco da noite, já fazia um mês que eu não falava com meu pai por causa de uma briga. Quem me ligava? Meu pai. Naquele dia Deus teve misericórdia de mim porque o meu orgulho foi engolido, meu irmão. Por uma presença que eu ainda não conhecia. E o meu carro foi sozinho para perto do meu pai. Apóstolo, naquele dia eu tive uma conversa de pai e filho. Durante 1h30 eu conversei com meu pai, pedi perdão para ele. Eu disse que eu amava e que ele não tinha culpa de nada. Meu pai não era um profeta, meu pai não era um grande homem de Deus, mas ele falou exatamente tudo o que está se passando na minha vida. Você vai aprender, filho. E quando isso acontecer, vai dar tudo certo. E até aqui deu tudo certo, queridos. Mesmo com dificuldades, mesmo com barreiras. A impossibilidade na terra não é nada perto de Deus. E por que essa conversa foi tão boa, foi tão maravilhosa, foi tão abençoada? Porque no outro dia, 10 horas da manhã, meu telefone toca novamente, é a Kathleen dizendo, teu pai está passando muito mal. E um pouco mais, e o telefone toca de novo, ela se vem correndo. Eu andei de uma cidade na outra em 40 minutos, um trajeto de 1h e pouco. O chão saiu do meu pé e quando eu cheguei naquele lugar, eles estavam tentando reanimar o meu pai. Se eu não tivesse atendido aquela ligação, nunca mais eu teria a chance de pedir perdão para o meu pai. Ei, se você tem algum perdão para liberar, faça isso hoje. Você não tem a vida nas suas mãos, nem a sua, nem da pessoa. Não espere sentir para perdoar, mas perdoe para voltar a sentir. Deixa eu te falar uma coisa, a falta de perdão só vai te trazer uma coisa, querido. Condenação. E vai travar a tua habilitação para exercer o seu papel no reino de Deus. Porque quem não perdoa não é digno. Não que nós sejamos, mas que direito temos por usufruir a cruz que era preparada para mim e para você, de não perdoar alguém, seja lá o que essa pessoa fez. É hoje, queridos.
O amor transformador na nossa vida começa a agir quando do nosso coração sai todas as âncoras e mazelas e o nosso orgulho que nos separa do amor de Deus. Afinal, foi o orgulho que separou o homem do jardim. E eu lembro que, pastor Alex, quando o caixão do meu pai chegou naquele lugar, a ficha caiu. Oh, meu Deus, o meu melhor amigo estava ali. As vezes que eu briguei, as vezes que eu menti, que eu roubei ele. Meu Deus, queridos, o teu melhor amigo está vivo, Jesus está vivo. Aproveite hoje para se lançar na presença do Senhor e acabar com tudo que precisa ser acabado nesse coração teimoso. Eu lembro que a minha vida com meu pai, às vezes que ele me jogou das pedras na praia, às vezes que ele me levou para pescar, passaram diante dos meus olhos. E eu não posso dar certeza disso, mas eu tenho a convicção que quando a gente se encontra com Jesus, a nossa vida passa diante dos olhos. Eu lembro que eu botei a mão naquele caixão e em pensamento eu falei: Deus, a partir de hoje eu quero pagar por tudo que eu fiz, mas eu quero carregar a tua glória. Eu não quero mais viver uma vida de mentira, meu Deus. Não é tão simples assim. 5 meses depois, os erros, as mentiras, as corrupções foram materializadas num mandato de prisão. Meu telefone tocou, e algo que eu nunca fiz, que eu nunca falei, eu vou dizer hoje. Naquele dia eu me entreguei porque o Espírito Santo soprou no meu coração: vai, porque lá eu vou transformar a tua história. Eu dei um beijo na testa da Kathleen e disse: eu já volto. Mas não foi assim, irmão, azedou o pé do frango, eu fiquei bastante tempo. Tá rindo, né, apóstolo? Você não sabe o que eu passei, filho. Eu amo o apóstolo. Ai, gente. Mas eu lembro que a decisão para me dar coragem, eu nunca falei isso, gente. E nem sei por que eu vou falar, mas eu vou falar. É porque alguém foi envolvido no meio disso e estava preso. E se eu me entregasse, essa pessoa ia sair. Eu me entreguei. E toda a minha coragem acabou quando eu entrei naquela cela. Ali parece que o Senhor me deixou sozinho. Mas passou os dias e aquela agonia saiu do peito, sabe? Eu já sabia, eu tinha uma certeza dentro de mim que a minha Kathleen ia me abandonar. Estava até bolando de montar uma pizzaria no Nordeste, né? Vou mudar toda a minha vida, porque é isso que o homem faz. Faz planos bobos para fugir da presença de Deus. Dá uma de Jonas, aí quando sobe no barco dos outros, afunda. Porque é isso, quando a gente está fora do propósito, a gente não afunda só a nossa vida. A gente afunda a vida das pessoas que nos abraçam em momentos errados. Por isso, cuidado em quem você vai investir. Analise a vida da pessoa para você não afundar junto. Eu era um grande problema, meu irmão. Hoje sou um problema menor, gordinho, mas menor. Mas eu sou uma obra em construção. Meu pai, até essa sexta-feira, eu recebi uma mensagem do apóstolo Joel. É um tempo de honra, filho, Deus vai te honrar. Sempre que ele fala isso, azeda a marmita. Na sexta-feira, a Cat falou que não ia vir, eu fui internar minha mãe. Eu vim para cá sem saber o que ia acontecer com a minha mãe. Mas Deus falou que a partir daqui, pessoas teriam novidade de vida. E o Evangelho não é um convite para pregar quando tudo está bem, mas é saber que nós vamos pregar, porque no final, quando Jesus voltar, vai ficar tudo bem. Ei, deixa eu te contar uma coisa, vai ficar tudo bem. E naquela cela, eu vou passar rápido por aqui, porque o que vem na frente é muito mais interessante. Eu passei 62 dias na prisão. No começo nós tínhamos um culto, quando eu saí tinha 3, não tinha Bíblia, quando eu saí tinha 13. Muitos homens aceitaram Jesus naquele lugar. Agora eu não santifico o que eu fiz, que o mar do esquecimento é para Deus, queridos. O que o homem plantar, ele vai colher, vai azedar.
E eu saí de lá sem expectativa nenhuma, mas com uma palavra que Deus ia me sustentar. E sabe quem não desistiu de mim? A Kathleen. Todo mundo me deixou, mas ela não. Ela e um bocado de doido. Porque só doido fica do teu lado quando a Zé do pé do frango. Né, mana? Cadê a mana? Tá lá, ó. As coisas começaram a acabar em casa. Eu saí com Wi-Fi. Sabe o que é Wi-Fi, né? É uma caixinha preta assim. É, Wi-Fi. Era 4G de ponta a ponta. Onde eu chegava o mar se abria, porque o povo saía. E não era um som de Moisés, querido. Um dia, no meio da pandemia, apóstolo Joel, começa uma live do Fernandinho. Nunca falei isso também. E naquela live tinha umas 5.000 pessoas. E gente, todo gordinho acha lindo quando um gordinho vence em Jesus. Então eu amo o Fernandinho. Para mim ele é uma referência. E naquele dia eu fiz uma oração assim, ó: Pai, se tu tens alguma coisa comigo, eu já estava desacreditado. Eu pedia prova todo dia. Sabe o povo do deserto? Via maná cair, gente, todo dia, pedia prova todo dia. Povo chato. E eu estava chato. Senhor, se realmente tu tens algo para mim, Ele vai me chamar. 5.000 pessoas. Ele me chamou. E eu fiz uma live com a minha maior referência musical na época. Hoje também é uma referência musical. E foi uma resposta de Deus. Mas o melhor de Deus ainda estava por vir. 1h30 da manhã veio uma notificação: sala de adoração e intercessão, pastor Davi Maia. Eu conhecia ele de ir na nossa igreja. Eu conheci ele de longe. E naquela live o cheiroso veio e me pegou. Você conhece o cheiroso? Ele está aqui. Onde o cheiroso passa, tudo muda. E eu lembro que eu comecei a ver ele falar, e assim como a gente vê hoje, da boca dele saía fogo. E eu disse: eu gostei disso. Eu quero carregar isso. E lógico que eu não tinha aqueles valores. E eu não só quis carregar, não pedi para Deus só a unção dele. Eu pedi: Senhor, eu quero carregar Jesus. Eu quero carregar o teu filho como ele carrega. Eu quero ter esses valores. Então eu fiz o pedido que pouca gente tem coragem de fazer: ei, você não quer me adotar, não? E por incrível que pareça, ele quis. E lógico que foi na parte espiritual, porque se ele olhasse para mim e fosse manter a alimentação, ele não ia topar. E aí eu comecei a conhecer o paizão, o meu pai, e a minha mãe de perto. E eu vou falar para vocês, eles são de verdade, queridos. E a mentira foi indo embora. E eu comecei a sentir umas coisas esquisitas. Começou a vir umas revelações diferentes. Eu comecei a compor umas canções. Logo eu. E eu comecei a caminhar perto dele. E eu levava cada varada. Meu Deus. Ainda levo, viu? Todo dia. É só falar com ele que vem. A pastora Pri, ela não pode me ver com um balão na mão que ela fura. Olha. Eu errei muito nesse tempo, e logo depois disso eu conheci o ministério que estruturou toda a minha vida e tem me amadurecido. Aqui nesse lugar eu conheci através do meu pai. E tudo, queridos, tudo que eu estou vivendo depois de Cristo, do amor da minha esposa, eu honro a Deus e honro meu pai Davi e a minha mãe Priscila. Porque se não fosse eles, eu não estaria aqui. Eu teria caído muitas vezes. Ele passava horas comigo, participou de tempos amargos, comeu algum quilo de sal, e me apresentaram o Papai Joel. Doido demais. Apóstolo Joel começou a me mostrar algo que eu não sabia que era possível. Como que um chamado apostólico pode ter um coração de criança? É quando a paixão por Jesus é maior do que a nomenclatura que Deus deu para ele. Eu
estou falando isso por causa dele. Porque ele não só me deu oportunidades, e a pastora Sandra, mas ele me deu irmãos, ele me deu família, ele me deu referências. Não tem uma pessoa daqui que eu não olhe e não quero ser parecido com alguma coisa. E depois do encontro com Deus, meu Deus, piorou muito. Porque o povo doido, gente, o povo daqui é doido. E as oportunidades começaram a vir, o Senhor deu canções, e essas canções começaram a atingir pessoas. E o menino do Wi-Fi começa a pregar o evangelho. Uau! Não é uau, é ai, porque o processo dói. Aonde existia mentira, Deus converte tudo em verdade. E as coisas vão acontecendo devagarzinho. Eu lembro do apóstolo dizer um dia que a gente veio em 4 num Fusca com um farol, e é verdade, gente. Mas há 3 meses atrás Deus usou uma família nossa aqui para nos dar um carro. Você não entendeu? Deus pegou o Fusca velho e nos deu um carro. Você pode aplaudir Jesus aí? E lógico que a pessoa que deu o carro é muito mais doida, porque tem que ser doido, tem que ser apaixonado e desapegado. E a gente estava morando num apartamentinho de um quarto, e um dia eu estava orando no quarto, e o Senhor me deu uma canção. O Sérgio já vai começar a solar ela. E essa canção, ela vem em forma de oração. Eu lembro que eu dizia assim: Senhor, eu quero entregar a minha vida a Ti, eu me rendo aos Teus pés, Senhor. Eu quero viver as Tuas promessas, eu abro mão de tudo por Ti. E antes de terminar, eu ir para a parte final, eu quero te dizer que logo depois dessa canção, nós descobrimos a maior alegria da nossa vida. A Kathleen engravidou. E surgiu a oportunidade de vir no encontro com Deus. Antes de vir no encontro, eu rasgava já o meu coração para o apóstolo Joel. E deixa eu te falar uma coisa: em todo esse processo, o apóstolo Joel nunca nos deixou. E olha que ele deveria nos meus olhos. Esse cara tem uma paciência com o que é ruim. Ele bota uma fé em umas coisas esquisitas, que é por isso que nós estamos aqui hoje. Porque só acreditando contra a expectativa para chegar onde esse ministério está chegando. E esse ministério vai chegar onde a internet não chega, onde a luz não chegou, mas a glória de Deus vai chegar através dos missionários que Deus vai levantar aqui. Eu sou o primeiro a botar a mochila nas costas e bora matar pernilongo. E antes de vir para o encontro com Deus, a Kathleen começou a ter um sangramento. E eu cheguei aqui com meu coração dilacerado. Eu não queria mais ir. Mas aí Deus usou um cara tão especial, que com toda licença ao meu pai Davi, é uma referência para mim, que é o pastor Alex. Olha lá, ficou até assustado. Você viu o cabelo dele como está diferente? Está cheio, né? E ele sentou naquele sofá. Sabe o sofá lá em cima, onde a gente dorme ali? E eu já sabia da história do Timóteo. E eu era para ter sentado naquele sofá para ser consolado, mas eu saí dali constrangido. Como que eu digo que eu quero carregar a glória se eu estou com medo disso? E ele foi liberando palavras, e uma delas foi: filho, o evangelho não é romântico. E eu quero te dizer nessa manhã que o evangelho não é romântico. Toda pregação que te colocar acima de Deus, ela é de Satanás. Tudo que Deus vai fazer na sua vida é para glorificar o nome dEle, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o propósito do seu coração. Usar a primeira parte habilita a todos, mas a segunda é só para quem é apaixonado. Eu fui para o encontro,
E eu jamais vou falar do encontro, a não ser que ele é tremendo. Mas não teve um piso lá que eu não lambi a fuga, filho. E quando eu saí de lá, e eu peguei e entrei no aeroporto de Guarulhos, paizão, eu recebo uma notícia: amor, eu abortei. Primeira coisa que eu disse: cadê o tudo novo? Por que o Senhor fez isso? Eu sentei numa mesa, meu sogro e o pastor Murilo estavam juntos, choravam comigo, meu chão saiu. Eu liguei para a Vivian, minha irmã, desesperado. Sempre ligue para pessoas que venceram as barreiras que você está passando. Não pegue referência de quem não viveu. Só quem viveu pode te dar referência. Mas eu fui consolado por ela, e ela naquele dia profetizou: filho, mano, logo logo vai vir algo novo. 7 dias depois, paizão, era pra gente talvez fazer uma coretagem. A gente não, ela, né, gente? Meu Deus, tem que melhorar isso. Só que a gente foi na médica, sabe o que ela falou? Tá tudo limpinho, inclusive ela tá ovulando. Quando ela falou ovulando, eu vi uma bola quicando. Eu disse: eu vou pro gol. Tô dentro. A gente foi para casa, nem Salomão em toda a sua glória viveu aqueles dias como eu. Passou um tempo, ela fez um teste, chuta. Cadê aquela imagem, queridos? Se ela tiver no ponto aí, pode botar. Tem uma surpresa para vocês. Pelo narizinho, graças a Deus, ele é a cara da mãe. Nós fizemos as contas, entre o aborto e a nova fecundação foram 10 dias. E não é porque eu sou namorador, é porque o pai é bom. Porque se tem alguém que é namorador, é meu amigo Sérgio. Desculpa, apóstolo. Isso pode gerar algo muito ruim para mim. Mas a versão do Pai Abraão 2024 renovada está aqui. E nesse tempo, o meu interesse pelo pastor Alex, pela pastora Adri, pela pastora Gé, pelo pastor Fim e, lógico, pelo Sérgio, aumentaram muito. E antes, eu queria carregar só os valores do meu pai. Mas quando a verdade vai invadindo a nossa vida, Jesus vai apresentando os seus amigos. E para um grande problema, Ele dá muitos pais. Eu tenho alguns irmãos. Eu só não conheci um ainda, que é o apóstolo Géser. E Deus está me livrando, que eu tenho medo daquele homem. Tenho certeza que chegar perto dele vai revelar um pecado. Eu não sei o que o Senhor precisa fazer na sua vida. Eu não sei o que foi abortado na tua história. Eu não sei o que você perdeu no meio do caminho. Eu não sei se você está esperando os seus filhos voltar, ou se você está esperando alguém acordar. Mas enquanto isso não acontece, eu quero te convidar a entregar tudo para Jesus. Antes de fazer um convite especial, eu quero que você escute essa canção. Feche seus olhos.